Contos de Amestralia. A Ascensão de Kuzala. Apresentação. Este livro é um escrito do ano 3120, feito por Ian do Laudarvo, historiador nascido na cidade de Noki. O objetivo deste escrito é contar a história de uma mulher chamada Kuzala von Dijk, que viveu durante a segunda metade do século 28 da Terceira Era. Kuzala von Dijk foi uma bibliotecária, arqueóloga e exploradora roquialoma que se tornou uma das figuras mais intrigantes e misteriosas da arqueologia do século 28, embora tenha exercido a função de arqueóloga e pesquisadora por apenas 5 anos. Este escrito foi elaborado com base em achados históricos relacionados a Kuzala ao longo dos últimos 300 anos, incluindo diários, anotações, livros arquivados, registros arqueológicos, registros bibliotecários, menções populares, relatos e rumores sobre Kuzala, sua existência e sua trajetória ao longo da história. Primeiros anos. No 10º dia do 4º mês do ano 2760, nasceu na cidade de Rokalom, nas terras centrais, uma menina que foi batizada com o nome de Kuzala von Dijk. Kuzala era uma criança de cabelos negros e olhos amarelos brilhantes. Seu pai, Joen von Dijk, era um sapateiro conhecido em Rokalom, enquanto sua mãe, Marvolia von Dijk, era uma hábil cozinheira que ajudava na renda da família preparando bolos para venda. Kuzala tinha 2 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova. O filho mais velho da família, Jarkil, trabalhava com o pai para aprender e eventualmente herdar a profissão de sapateiro. Denitis, a filha mais velha, seguia os passos da mãe e era dedicada à arte da culinária. No entanto, Kuzala possuía interesses distintos. Joen, o pai, era um homem letrado, e por isso Kuzala, assim como seus irmãos, foi ensinada a ler e escrever por ele. Desde muito cedo, Kuzala desenvolveu um gosto pela leitura e frequentava a biblioteca de Rokalom sempre que possível para se deleitar com os livros disponíveis. Kuzala tinha uma predileção especial por livros de histórias fantásticas, sendo seu favorito o conto intitulado A Jornada de Frio. Este livro narrava a história de um jovem aventureiro em busca de um tesouro mágico até o lendário Golfo Negro, enfrentando no caminho diversos monstros e criaturas selvagens. Desde a infância até o início da adolescência, Kuzala adorava fantasiar que ela mesma era uma intrépida navegante, navegando pelos mares em busca de tesouros perdidos. O tesouro favorito de Kuzala dentre todas as histórias que lia era o famoso Elixir da Imortalidade, descoberto por Frio durante sua exploração no Golfo Negro. Tratava-se de uma pedra mágica vermelha que conferia longevidade ao seu portador e curava imediatamente todas as suas feridas. Kuzala estava tão imersa em suas fantasias que era comum ser repreendida pelos pais por não realizar suas tarefas e passar tempo demais na biblioteca. Infelizmente para Kuzala, sua vida pacata mudou de rumo quando ela completou 15 anos de idade. Com Kuzala e Denitis, que possuía 17 anos de idade, tendo idade para casar, Joen, o pai de ambas, encontrou um par de irmãos que possuíam interesse em suas filhas e pretendiam casar-se com elas. Joen comunicou para suas 2 filhas que elas seriam cortejadas pelos irmãos Kodajak e Kapil, da família Yavurin. Denitis ficou feliz com a notícia, pois desde os 13 anos tinha a intenção de se casar e ter sua própria família. Porém Kuzala não gostou nem mesmo um pouco da notícia e tentou argumentar com seu pai, Joen, mas o mesmo insistiu que ela deveria passar tempo com Kapil, mesmo que sem a intenção, pois ela deveria se casar e ter filhos como mandava os costumes. Kuzala ficou furiosa com a decisão de seu pai e implorou a sua mãe por ajuda na questão. Marvolia, no entanto, concordava com Joen sobre Kuzala se casar, pois era parte da cultura e do ciclo da vida em Rokalom que a partir dos 15 anos de idade uma menina deveria entrar na fase de cortejo para eventualmente se casar e ter filhos,
Kuzala contou para sua mãe sobre seu descontentamento com a situação e que não queria seguir por este rumo em sua vida, mas sua mãe lhe disse que não havia escolha. Joen, que era um homem que raramente mudava de ideia, não permitiria que sua filha passasse sua vida lendo livros até se tornar uma velha encalhada. Kuzala fez como seu pai ordenou e passou algumas tardes conversando e passeando com Capuyaurin. Sua irmã mais jovem, Marvia, que também era sua principal confidente, possuía um diário onde treinava sua escrita constantemente. Segundo os escritos em seu diário, Kuzala gostava de Capiu o suficiente para não o odiar, pois ele era um bom rapaz com boas intenções, mas ela não queria aquela vida. Kuzala não aceitava que sua vida se resumisse apenas a viver em Rokalon como uma mãe de família. Kuzala queria que suas fantasias se tornassem reais. Ela queria viajar o mundo, explorar lugares perigosos e inexplorados, cruzar as montanhas de Volvalor e conhecer as terras sombrias. Por melhor que Capiu fosse, ficar ao lado dele a faria ter uma vida de arrependimentos, e Kuzala não aceitaria passar toda a vida nesta condição. Aos 16 anos Kuzala entrou em uma fase de gostar de ler livros históricos, não mais contos, livros que contavam histórias reais com documentos, menções, testemunhos e mapas que comprovavam a veracidade das jornadas descritas nos livros, fossem estas jornadas realizadas por aqueles que escreveram ou por terceiros. Em um destes livros que Kuzala pegou gosto de ler foi o chamado A Masmorra de Godaz. Kuzala leu neste livro sobre a viagem de um homem chamado Mavies Pupuzzi, um arqueólogo e explorador que liderou um grupo de 8 exploradores que viajou até as proximidades da cidade de Ramo. Segundo o livro, 10 milhas ao sudoeste da cidade de Ramo, existia uma masmorra conhecida como a Masmorra de Godaz, uma masmorra projetada por, e construída em nome de, Samburg Godaz, um lorde que governou a região por volta de 2126 até o ano 2154. Godaz ganhou muito poder e prestígio em sua época, pois possuía um mítico amuleto mágico de nome Amuleto de Aatanziga, uma relíquia que ele herdou de seu pai, Zalmurg Godaz, este que foi um grande explorador e navegante que encontrou o precioso amuleto nas regiões de Suliut, nas Terras Sombrias. O amuleto de Aatanziga, um amuleto que, segundo a história, concede ao portador alguns poderes mágicos, o poder da flutuação, o poder da ilusão e o poder da metamorfose. Quando Godaz ficou doente, por volta do ano 2147, e não confiando em seus filhos e filhas para herdar seu precioso amuleto, mandou que fizessem uma grande masmorra para ele poder descansar em paz sabendo que ninguém seria capaz de roubar seu amuleto milagroso e que sua glória permaneceria para sempre exclusivamente sua. Ao longo dos séculos muitos tentaram invadir a masmorra para roubar o amuleto de Aatanziga, mas ninguém tinha poder suficiente para superar todos os seus desafios. A masmorra de Godaz se tornou um local temido e respeitado pela população local e por exploradores e arqueólogos que ao longo dos séculos viu milhares de pessoas muito competentes adentrarem a masmorra, mas nunca conseguir sair. Segundo o livro A Masmorra de Godaz, a partir do ano 2492, uma sociedade de caçadores de tesouros de Ramo começou a estudar a masmorra. Muitos caçadores entraram na masmorra e analisaram os desafios, as armadilhas e os inimigos que se encontravam dentro do local. Ao longo de décadas, dezenas de caçadores morreram tentando compreender as armadilhas da masmorra e lutando contra os inimigos. No processo, eles conseguiram reunir uma série de informações que indicavam como superar as camadas da masmorra, os andares, do primeiro andar até o 8º andar. Infelizmente para esta sociedade, ela se encerrou no ano 2603 sem conseguir vencer a masmorra, sendo capaz de alcançar apenas até o 9º andar. As anotações contando o processo e as análises feitas ao longo dos anos ficaram escondidas em uma biblioteca secreta escondida nas profundezas de uma antiga construção na cidade de Ramo.
Construção esta que serviu de sede para a sociedade entre os anos 13 a 2535 e 13 a 2603, por 73 anos até ser descoberta por membros da governança de urbanismo de Ramo no ano 13 a 2676 durante uma demolição. As anotações foram arquivadas na biblioteca de Ramo no ano seguinte e estavam disponíveis para qualquer um que quisesse estudá-las. Um grupo de caçadores de tesouro ramonianos iniciou uma nova série de estudos das anotações em 13 a 2693, mas não chegaram a tentar vencer a masmorra. 3 anos depois, um outro grupo tentou, mas apenas chegaram ao quinto andar antes de desistirem de prosseguir. Em 13 a 2711, um grupo de 11 aventureiros entrou na masmorra e nenhum dos membros foram avistados outra vez. Por fim houve o grupo de Maviespupuzzi, nativo da cidade de Turgu, este que começou a investigar a masmorra em 13 a 2736 e realizou 2 expedições no ano 13 a 2738, onde ambas as vezes a equipe conseguiu chegar ao 9º andar. Infelizmente, por falta de conhecimento e recursos, 7 dos 12 pesquisadores morreram na tentativa de vencer o 9º andar e após o grande número de mortes os demais membros do grupo acabaram desistindo de prosseguir. Uma expedição menor ocorreu no ano de 13 a 2740, e com o auxílio de uma lenda da história da exploração, Stukencherno, um pevitscano nascido em 13 a 2701, o tenebroso 9º andar da masmorra foi vencido. Infelizmente havia ainda o 10º andar, e na tentativa de vencer o último grande desafio Stukencherno acabou falecendo, e após este desastre, Puzzi decidiu deixar de lado a masmorra de Godais e mudou o foco para outros projetos. Maviespupuzzi se aposentou em 13 a 2744, sem que ele ou qualquer membro de sua equipe tivessem conseguido superar o imperdoável 10º andar e desta forma não vencendo a infame masmorra de Godais. Após se aposentar como arqueólogo, Puzzi se dedicou a escrever alguns livros contando sobre suas explorações. Ele publicou o livro A Masmorra de Godais em 13 a 2754, onde contou tudo o que sabia sobre a masmorra e como superar todos os desafios até o 9º andar. Kusala ficou extremamente encantada com as informações citadas no livro, sobre a história de Samburg Godais, dos séculos de tentativas e erros mortais, e das décadas de estudos e tentativas de várias equipes para tentar superar os mortais desafios de uma terrível masmorra, algo que parecia sair de um conto, mas que era real. Kusala ficou inspirada pelo conteúdo do livro e começou a se imaginar explorando o lugar. Porém seu entusiasmo por histórias de exploração e masmorras repletas de armadilhas letais de nada agradava seus pais que queriam que ela se concentrasse em casar e ter uma família tradicional. Esta diferença de pensamento e de prioridade fez com que a família tivesse diversas discussões ao longo dos meses que se seguiram. Kusala, que se conhecia o suficiente para saber que jamais se contentaria com uma vida comum, em segredo começou a planejar uma maneira de deixar a casa de seus pais e ir morar em algum outro lugar. Durante as comemorações de virada de ano ao fim de 13 a 2776, Kusala conheceu um jovem homem de nome Sansunice Maruvi, descrito em um de seus diários como um homem de curtos cabelos negros e olhos verde escuros, um nativo da cidade de Turgu, mas que possuía um sotaque mais típico da cidade de Zarus. Sansu era um estudante da Escola de Arqueologia de Turgu e tinha muitos gostos em comum com Kusala. Esta ficou positivamente intrigada ao descobrir alguém com interesses semelhantes aos dela. Os dois se tornaram grandes amigos muito rapidamente e Sansu mencionou que Kusala, como alguém que gostava de exploração, deveria entrar para a Escola de Arqueologia de Turgu. Kusala mencionou para ele que não possuía dinheiro para tal e que seus pais nunca permitiriam. Após as festividades, Sansu retornou para Turgu e Kusala continuou sua vida pacata em Rokalon por mais alguns meses.
Seu pai Joen, ao segundo mês do ano, marcou a data de casamento para suas filhas, que deveria acontecer ao fim do quarto mês de 2777. Kuzala ficou com grande desgosto de ter que casar com alguém que ela não amava e viver uma vida que ela não queria. Com isto as discussões aumentaram dentro da casa e quando faltava apenas um mês para Kuzala se casar com Kapil, a própria tomou a perigosa decisão de que não iria ficar em Rokalon para se casar. Por meses Kuzala ajudou a bibliotecária responsável por organizar os livros na biblioteca de Rokalon, uma senhora de idade que tinha dificuldades de locomoção, e com isto ela ganhou algumas moedas que ela guardou cuidadosamente. Seu plano era usar este dinheiro para conseguir uma viagem para Turgu, onde ela planejava encontrar Sansu e conseguir algum trabalho para poder entrar na escola de arqueologia de Turgu. Faltando uma semana para o casamento, Kuzala conseguiu encontrar uma carruagem que levaria até 10 pessoas em uma viagem para Turgu. Kuzala pagou antecipadamente metade do valor da viagem para assim garantir que o cocheiro iria esperar por ela antes de partir, e usou os 2 dias restantes para passar com sua família. Neste meio tempo Kuzala escreveu 3 cartas que deixou embaixo de sua cama na noite em que saiu escondida. Uma destas cartas foi escrita para sua irmã Marvia, outra foi escrita para seu noivo Kapil, e uma última foi escrita para o resto de sua família. Em 2 delas Kuzala descrevia como ela se sentia parcialmente mal por não poder atender às expectativas de sua família e disse que seguiria seu próprio caminho mesmo que este caminho não terminasse onde ela queria, pois ao menos este seria o caminho que ela escolheu. A outra carta era para Marvia. Esta era uma carta onde, segundo a própria Marvia, Kuzala agradeceu todo o apoio que Marvia lhe deu ao longo dos anos e que assim que pudesse ela retornaria para levar Marvia junto com ela para sua nova vida. Nenhuma das 3 cartas foram encontradas por historiadores ao longo dos anos, apenas menções escritas em diários. Kuzala deixou sua casa durante a madrugada com suas roupas do corpo e uma mochila contendo roupas reservas, alguns cobertores e o pouco de dinheiro que ela ainda tinha. Kuzala estava nos portões ocidentais de Rokislon quando a carruagem passou com os passageiros. Kuzala subiu na carruagem e seguiu em frente para sua nova vida.